Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Já se ouvem os motores no Autódromo do Algarve com os melhores pilotos do mundo a desafiarem as curvas deste circuito português. Nesta edição vamos falar com o português reeleito para um novo mandato à frente da Federação Internacional de Motociclismo e vamos falar com Jorge Viegas sobre os desafios que se colocam a um ano desta federação celebrar 120 anos de vida. Este será então o tema para a segunda parte deste jogo económico. Para já, dou as boas-vindas ao Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Rodolfo Alexandre Reis. Um cumprimento para os três e avançamos naturalmente para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate três números que marcaram a semana. E, Rodolfo, vamos começar com o número que está a gerar um autêntico turbilhão no Olival. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti, ao Jorge Faria de Sousa e ao Nuno Vinha, e falamos de 451 milhões de euros, que foi quanto o Futebol Clube do Porto fez em vendas de jogadores na era de Sérgio Conceição, um valor que contrasta com os 203 milhões de euros gastos na compra de jogadores. Na temporada anterior, o Futebol Clube do Porto fez o segundo maior investimento durante o legado de Sérgio Conceição, com um total de 49 milhões de euros em compras e 86 milhões de euros em vendas. Este balanço entre compras e vendas só foi superado pela época 19-20, onde o Porto encaixou 63 milhões de euros, ou melhor, encaixou 87 milhões de euros em vendas e gastou 63 milhões em contratações, e acho que está aqui montado todo o centro da polémica nas últimas horas entre o treinador do Futebol Clube do Porto e a direção. E a grande novidade, começo precisamente por ti, Nuno Vinha, a grande novidade aqui coloca-se pelo facto de Pinto da Costa, que até agora tinha sido visto como o pilar e se calhar a grande razão pela qual Sérgio Conceição se mantinha à frente do plantel do Futebol Clube do Porto. A verdade é que Pinto da Costa veio aqui destoar um pouco no que diz respeito à relação nos últimos anos com Sérgio Conceição, e à situação de Sérgio Conceição dizer que o investimento era muito aquém do que aquele que tem sido o retorno. Pinto da Costa veio dizer que não, o investimento tem sido bastante avultado e que se calhar não existem razões para Sérgio Conceição se queixar. Está aqui montado aquele que é o primeiro capítulo do provável divórcio entre Sérgio Conceição e o Futebol Clube do Porto? Olá, Zé Carlos, olá, Jorge, olá, Rodolfo, olá a todos que nos seguem. Eu não tenho tanta certeza disso. Eu acho que isto, para já, numa primeira análise às contas do Rodolfo, eu acho isto tudo perfeitamente normal. Investir alguma coisa, imaginemos 200 milhões, valorizar um jogador ou um conjunto de jogadores e vendê-los de 450, acho que é É o dia a dia, é o dia a dia dos é um- clubes portugueses. é uma ótima performance. Acho que os Certo? clubes portugueses já habituaram o resto a fazer isto. O Benfica, o Sporting, o Porto fazem isto. Há uns que fazem melhor, outros que fazem pior, há uns que fazem de forma mais frequente e, acima de tudo, o que já percebemos também é que depois de 2 ou 3 épocas a investir fortemente, não se pode fazer a mesma coisa na quarta, ou às vezes é preciso fazer algum tipo de coisa diferente quando se quer atacar mais De do que um equilíbrio. título, ou quando se quer fazer algum gestão ao longo prazo de uma SAD, de um clube de futebol. Acho que isto tudo é perfeitamente normal. Acho que há uma questão quando o Futebol Clube do Porto perde, e quando o Benfica perde, e quando o Sporting perde, é normal alguns dirigentes em tentar encontrar aqui uma via de escape para justificar algum problema que tenha surgido. Muitas vezes olha, como já foi há alguns tempos a oposição entre o sul do país e o norte do país, ou nós somos um clube nacional, mas acham que nós somos regionais, outras vezes é as arbitragens, outras vezes é os comentadores, outras vezes é as televisões, desta vez é o investimento. Na verdade, acho que o Sérgio Conceição não está a ser muito justo, uma vez que há um forte investimento em alguns jogadores. A questão é que esses jogadores não renderam, se calhar, aquilo que o treinador esperava deles, não renderam aquilo que, se calhar, o treinador podia tê-los posto a render, e, sobretudo, não foram tão decisivos para a equipa como aquilo que ele pensava que podiam ser ou quem contratou achava que poderiam ser.
Portanto, mas estas coisas acontecem, Claro. fazem parte do futebol e nem sempre o treinador consegue fazer milagres com tudo aquilo que tem à sua disposição. Portanto, mas eu acho que não é o primeiro capítulo do divórcio. Acho que é uma coisa normal entre os dois. Jorge, as desavenças entre a direção da SAD, e Sérgio Conceição têm sido evidentes, públicas e muitas vezes têm chegado aqui a um ponto quase de ruptura. Nunca tínhamos tido Pinto da Costa, pelo menos em público, a colocar-se do lado da SAD. Naturalmente sabemos que Pinto da Costa pertence à SAD, mas Jorge Nuno Pinto da Costa serviu sempre aqui como uma espécie de fiel da balança, um apaziguador que tentava manter todas as partes satisfeitas, naturalmente com investimento, dando alguma capacidade de investimento ao plantel do Futebol Clube do Porto, mas por outro lado acautelando também a capacidade da SAD em fazer vendas e em ter as contas saudáveis. Como é que tu viste todo este episódio entre presidente e treinador? Boa tarde a todos. Obviamente que esta aparente cisão ou pré-cisão entre Jorge Nuno Pinto da Costa, e aproveitar para dizer que tem vindo também, ao que tem vindo a ser tornado público, a reforçar a sua posição na própria SAD, tem vindo a adquirir mais ações da Sociedade Anónima Desportiva. Agora, 3 vezes só este mês. o que é facto é que me parece claramente um ponto de ruptura, e me cheira muito, começa a cheirar muito a fim de ciclo de Sérgio Conceição, mas é bom ser justo e dizer que tem sido o principal obreiro dos sucessos do Futebol Clube do Porto recentemente, porque é verdade que tem havido, e Pinto da Costa falou sobre isso esta semana, tem havido algum investimento, e recorde-se, por exemplo, só este ano, na aquisição do passe de David Carmo, estamos a falar de um negócio que rondou os 20 milhões de euros, Gruites cerca de 9 também, e portanto obviamente tem havido algum investimento, mas olhamos para os plantéis do Futebol Clube do Porto, e claramente o treinador tem tido um papel preponderante, porque tem havido a aposta, apostou em alguns casos em jogadores da formação, outros jogadores, como é o caso de Luís Dias, onde foi adquirido, salvo erro, ao Júnior Barranquilha, e graças ao rendimento que teve no Futebol Clube do Porto acabou por valer também uma grande transferência, e portanto, Mas é o obviamente, papel dele, não é, Jorge? é o papel dele, Desculpem lá, obviamente. o papel dele. Epá, agora a sério, o Futebol Clube do Porto estava intervencionado pela UEFA, estava com um problema de fair play financeiro, mas o que é que queriam? Que ele gastasse acima daquilo que podia pelas regras? Eu não sei, era o papel dele, eu acho que deram-lhe essa missão, ele sabia o que é que ia, e se não quisesse fazer Aqui se calhar, não teria feito. aqui se Peço calhar desculpa. também é uma questão. Não, claro, nós estamos aqui para trocar algumas ideias. Pois, Aqui se calhar também é uma questão de perspectiva, não é? Se calhar Sérgio Conceição olhando para o rival Benfica e vendo, por exemplo, a performance que o Benfica está a ter este ano, se calhar gostava que a SAD também tivesse o músculo certo, financeiro mas que o Benfica SAD não vale, para poder investir no plantel, não é? isto não vale a 3/4 da época, ou seja, tu não podes aceitar um Claro. projeto inicialmente e depois, quando o teu adversário está muito melhor ou está com um rendimento acima, ou os teus jogadores não rendem aquilo, de repente vens dizer que inicialmente deviam ter feito mais investimento. Mas E espera aí, houve mas isso renovação, não, e houve a renovação de contrato. Eu iria passar ou o para que o é que ele, segundo tema, ou o mas que é que estamos ele um está a bocadinho. dizer? Ou o que é que ele está a dizer? Está a dizer que queria ter contratado outros jogadores e não o deixaram? Exato. Isso sim, quem? Podemos Quem? naturalmente colocar aqui muitos Peço desculpa. cenários em cima da mesa, mas estamos aqui com pouco tempo e vamos passar, já não vamos ter tempo para o terceiro número, vamos nomeá-lo naturalmente, mas vamos tentar discutir aqui este segundo número Desculpa-me, que tem a Jorge. ver, sei- não sei, Jorge, querias completar Não, eu a acho tua que ideia? é Desculpa. basicamente uma questão de expectativa. Eu acho que Sérgio Conceição esperava que houvesse mais investimento, provavelmente até no mercado de inverno, para corrigir lacunas no plantel. E isso acabou por não acontecer, na minha opinião. E olhamos para o plantel do Futebol Clube do Porto, a verdade é que Sérgio Conceição tem feito verdadeiros milagres nestas, salvo erro, seis temporadas, e mesmo esta temporada, e numa época em que o Sporting tem estado aquém das expectativas, quando em comparação com o plantel do Sporting e do Benfica, parece-me que tem um plantel inferior, e mesmo olhando ao jogo jogado, eu acho que tem sido uma época decepcionante, porque vemos algumas exibições do Futebol Clube do Porto, apesar das vitórias, e recordo-se, por exemplo, o clássico frente ao Sporting, ou mesmo a final da Taça da Liga, onde
o Porto acabou por vencer, mas não jogou, não apresenta um nível exibicional que impressiona. E, portanto, eu acho que é tudo um pouco conjugado. São os resultados, é o nível exibicional e, na ótica de Sérgio Conceição, provavelmente quereria reforços no mercado de inverno e não os teve. E temos aqui pouco mais de 1 minuto e meio cada um para o segundo número, o terceiro já não vamos ter a oportunidade de o debater. Rodolfo, vamos então para esse segundo número deste hat-trick. Falamos de 1.400 milhões de euros, é quanto valem em conjunto as academias dos três grandes do futebol português. Os dados são do Observatório do Futebol e baseiam-se nos atletas formados nas academias durante pelo menos 3 temporadas entre os 15 e os 21 anos, e estes dados colocam o Benfica, como a Academia do Benfica no Seixal, como a mais valiosa do mundo atualmente, com 670 milhões de euros distribuídos por 104 jogadores, num top 10 que é fechado pela Academia de Alcochete do Sporting, com um valor total de 399 milhões de euros, correspondente a 97 atletas, e o top 15 é fechado pelo Futebol Clube do Porto, com 350 milhões de euros distribuídos por 71 jogadores. Jorge, de facto, as 3 principais academias de futebol de formação em Portugal estarem nas primeiras posições, com o Benfica a destacar-se como a academia mais valiosa do mundo, é de facto um feito fantástico. Sim, é extraordinário. Eu acho que há muita competência no futebol de formação. Estes números tendencialmente até irão aumentar com umas eventuais transferências no futuro próximo de jogadores como António Silva, Gonçalo Inácio, Xermite e Dário Hugo. É curioso que o Sporting, obviamente, tem mais jogadores da sua formação no atual plantel, quando comparado com Benfica e Futebol Clube do Porto, mas não deixa de ser nota de destaque o facto desta aposta na formação nos últimos anos, e olhamos nomeadamente para a Premier League, e estão muitos jogadores formados nas 3 principais academias, e isso diz muito também, e é um tema para a próxima semana provavelmente, diz muito da qualidade que a seleção tem, e sobretudo Roberto Martínez tem um leque de opções por onde escolher muito vasto, e jogadores de grande qualidade. Nuno, falamos muitas vezes do futebol de formação no jogo económico e no tema anterior estávamos a falar aqui da capacidade das SADs terem a possibilidade de ir acompanhando e fazendo investimentos. Ora, aqui está. Ora, aqui estão as academias muito valiosas, com muitos talentos a transbordar, e é de aproveitar, porque depois nas vendas não existe a situação de ter que ceder alguma parte desse valor da transferência para um clube formador, não é? Certo, mas uma outra coisa que é, os treinadores estão a aproveitar este potencial e este valor, porque estão a aproveitá-lo nas suas equipas. E aquilo que nós falávamos no primeiro ponto, há que aceitar o jogo, e aceitar o jogo de que os clubes portugueses dependem da formação para a sua subsistência. E bem, porque não só estão a depender disso para a sua subsistência, como estão a fazer imensos valores relacionados com isso, não só em quantidade, como em qualidade daquilo que está depois a ser transferido. E, portanto, a pessoa não pode querer ser reconhecida como um gênio que potenciou um miúdo da formação e depois, quando não funciona, querer ter um investimento de um outro jogador que, por acaso, miraculosamente, lhe teria salvado a época. Portanto, eu acho que estamos aqui a falar de aceitar o jogo. E o jogo dos clubes portugueses, nomeadamente dos 3 grandes, é formar bem, contratar bem, vender melhor. E, portanto, esse é o jogo, e toda a gente que vai treinar para ali tem que aceitar esse jogo desde o início e estar bem consciente que é isso que tem que fazer. E perceber, naturalmente, que vêm aí tempos difíceis, porque Claro. os Países Baixos estão com muita força ao nível do ranking da UEFA, e a probabilidade de perder o 6º lugar, que dá acesso a uma terceira equipa na Liga dos Campeões, pode de facto ser uma realidade já, não na próxima temporada, mas na outra a seguir. Rodolfo, só temos tempo mesmo para nomear o terceiro número desta semana e vamos fechar a primeira parte. É um número que dá também o mote para aquilo que será o segundo tema da segunda parte deste jogo económico, o MotoGP, e falamos dos 700 mil euros, que é, de acordo com a imprensa especializada, os 700 mil euros que Miguel Oliveira irá receber de remuneração anual na sua nova equipa, a Aprilia RNF MotoGP Team. E só para vermos aqui uma discrepância, Miguel Oliveira vai receber 700 mil euros, o espanhol Marc Márquez é o mais bem pago do circuito, recebe por ano 12,5 milhões. Muito bem, e são muitos milhões aqueles que estão envolvidos
também no MotoGP. Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. O Nuno e o Jorge acompanham para acelerarmos no Autódromo do Algarve, já na segunda parte deste jogo económico. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Pelo quarto ano consecutivo, os melhores pilotos do mundo aquecem os motores à conquista da vitória no Autódromo do Algarve. Nesta edição, contamos com a presença de Jorge Peçanha Viegas, é o português que foi recentemente reeleito para liderar a Federação Internacional de Motociclismo e que vai levar esta entidade até aos 120 anos de existência, com todas as festividades que essa data implica. Jorge, muito obrigado pela presença neste jogo económico, por este regresso, para nos falar aqui um pouco daquilo que vai ser a prova neste fim de semana no Autódromo do Algarve, pela quarta vez consecutiva, e portanto temos aqui já o Autódromo do Algarve consolidado enquanto destino dos melhores pilotos do mundo, mas para falar um bocadinho também desta reeleição como líder da Federação Internacional de Motociclismo. Jorge, muito obrigado então. Gostaria de começar por lhe perguntar relativamente àquilo que vai ser a prova de Portimão. Já se aquecem os motores a esta hora no Autódromo do Algarve. Pergunto-lhe se considera, e já falávamos disso na última vez que esteve aqui, onde vaticinou que Portimão iria receber mais vezes este MotoGP. Esse prognóstico concretizou-se, felizmente. Pergunto-lhe agora se Portugal já está consolidado enquanto destino dos melhores pilotos e das melhores motas do planeta. Então, para começar, boa tarde a todos. Obrigado. É um prazer e muito obrigado por me terem convidado. É sempre um prazer falar convosco. É verdade que já há muito tempo não. Aliás, eu penso que é a primeira entrevista que eu dou a um órgão de comunicação social português desde a minha reeleição. Não era se vocês os primeiros, embora já tenha falado para várias revistas e não só de outros países, mas em Portugal é o primeiro. O Autódromo Internacional do Algarve, mais conhecido pelo Autódromo de Portimão, é um circuito que é extremamente apetecido pelas equipas e pelos pilotos, porque é um circuito que tem um traçado muito diferente do que é hoje o standard dos circuitos. Os circuitos quase em todo o mundo são desenhados pelo mesmo gabinete do Sr. Tilke e são cartódromos grandes. Aliás, basta ver um circuito como Losail ou como Valência e é tudo mais do mesmo. Portimão, tal como, por exemplo, Mugello e outros, e como Spielberg, são circuitos com desníveis, aproveitando a inclinação natural do terreno e que se tornam extremamente agradáveis para pilotar e muito competitivos. Por outro lado, como todos nós sabemos, as pessoas adoram vir a Portugal, não é? Temos aqui uma atração natural. Exato. Toda a gente gosta, depois Portimão é muito engraçado, tem hotéis ótimos, tem praias, bom, enfim. Mas não é isso, como é óbvio, que leva a que tenhamos o Grande Prémio cá. Nós este ano vamos ter a sorte de abrir o Mundial e daí haver uma expectativa enorme sobre o que se vai passar no próximo fim de semana. E somos a abertura do Mundial, porque o autódromo o circuito de Losail, no Qatar, está a sofrer grandes obras de melhoramento, nomeadamente estão a construir o paddock todo, instalações para as equipas, porque até aqui ficavam em contentores, e portanto o Qatar passa para a penúltima prova, antes de Valência, e digamos que o circuito que dava mais garantias de bom tempo neste mês de março era Portimão. E portanto, olha, vamos ver aqui os artistas a atuar pela primeira vez este ano. Já os vimos um bocadinho nos treinos há 15 dias ou uma semana e agora vamos vê-los de facto e vamos ter uma grande novidade, que é a primeira vez na história que acontece, que é a Sprint Race no sábado. Certo. Portanto, este ano vamos ter... Está a gerar grande entusiasmo. É verdade, e vamos ter, eu diria, um grande prémio e meio pela primeira vez. E, de facto, essa é uma das grandes novidades para este fim de semana, mas gostaria também de lhe perguntar, ainda no âmbito daquilo que vai ser a prova no Autódromo do Algarve,
relativamente àquilo que é o interesse por parte dos operadores. De facto, são excelentes notícias para os operadores no Algarve e em todo o país, naturalmente, mas com especial incidência no sul de Portugal. Receber esta prova, ter a capacidade de a receber e obter todo o retorno financeiro que a mesma vai originar. Ao quarto ano de MotoGP em Portugal já se sente de facto que existe uma capacidade dos operadores em receber e tornar possível que o MotoGP continue a visitar o Algarve todos os anos? Olha, em termos de economia, estamos a falar de alojamento, sobretudo, e restauração, é evidente que é um boom enorme esta semana, tanto que os preços, eu diria que triplicaram, mais ou menos. Hoje não se arranja um quarto de hotel por menos de 300 euros para este fim de semana, quando se calhar estariam a vender por 100 ou menos. É evidente que isto traz uma atividade enorme a estes dois setores que eu referi. Para o Algarve isto é ótimo, porque mostra bem que se tem que combater a sazonalidade com eventos deste tipo. Houve até hotéis que anteciparam a abertura para poderem estar a operar durante o Grande Prémio. Portanto, eu diria que isto é ótimo para o Algarve e para o país, como é evidente. Portanto, eu sei também que este ano vamos ter de longe a maior enchente, porque que há uma semana o diretor do autódromo dizia-me que já tinha vendido 70 mil bilhetes e eu penso que vamos, se calhar, chegar perto dos 100 mil, o que é absolutamente inédito quando, em termos de MotoGP, nunca ultrapassámos metade ou menos de metade. Portanto, e vai estar bom tempo ainda por cima. Portanto, tudo se conjuga para que tenhamos a casa mesmo cheia. E passo, de facto, para os nossos comentadores, para o Nuno Vinho e para o Jorge Faria de Sousa. Jorge, começo precisamente por ti. De facto, temos aqui o quarto ano de MotoGP em Portimão, depois de uma interrupção de alguns anos. Entre o Estoril e Portimão. Exatamente, entre o Estoril e Portimão. Pergunto, Jorge, realmente temos aqui um destino perfeitamente consolidado já, quarto ano de MotoGP em Portimão. Sim, e aparentemente, antes de mais cumprimentar Jorge Viegas, e aparentemente a bater recordes de bilheteira. É verdade que esta etapa será a primeira pós-pandemia e, portanto, a última tinha sido ainda em período pandémico e com as restrições que todos conhecíamos. E, portanto, obviamente, esta seria sempre um grande desafio. Depois, com essa curiosidade de abrir a época. E, obviamente, olhando para aquilo que o Jorge dizia, das condições climatéricas para este fim de semana e o facto de ser a primeira etapa, olhando também para o sucesso que já nas outras edições tinha havido em termos daquilo que são os adeptos do MotoGP em Portugal e que muitos já se haviam deslocado ao Algarve nessa altura, nas outras etapas, para assistir ao Grande Prémio. Agora, a verdade é que este ano, sem restrições e sem ser em período da pandemia, obviamente que acredito que seja um grande sucesso. Agora, parte também das condições que o autódromo tem e olhando aquilo que o Jorge dizia, parece-me claramente que o autódromo de Portimão se pode estabelecer como uma das etapas, e espero que assim seja, e que se possa repetir por várias temporadas, porque houve de facto um interregno entre o Estoril e Portimão, e obviamente no que diz respeito àquilo que é o retorno económico para o país e sobretudo para o Algarve, obviamente que é de receber um evento desta magnitude, obviamente que é muito relevante, sobretudo olhando para esta época que estamos a falar da época baixa. Nuno, que bom que é, que, precisamente pegando aqui no que o Jorge Faria de Sousa disse, receber este evento em plena época baixa no Algarve. De facto, vamos ter aqui grande animação neste fim de semana no Algarve. Em primeiro lugar, Jorge Peçanha Viegas, muito obrigado por ter vindo, é um prazer tê-lo connosco. Eu tive o ano passado lá no Estoril, estive mesmo naquela bancada perto do salto, e acho que aquele Grande Prémio é espetacular. Acho que os pilotos adoram aquele Grande Prémio, acham que é tecnicamente muito difícil, e eu acho isso entusiasmante também.
E em relação à pergunta do Zé Carlos, quer dizer, o Algarve também começa a esbater, tal como a Madeira, começa a ter cada vez menos zonas baixas. Portanto, nós temos um verão fortíssimo, temos um pré-verão, onde as nossas temperaturas já permitem muito fazer escapadinhas e às vezes até semanas inteiras de férias. Depois temos setembro, outubro, em que já temos o Golfo. Enfim, temos já uma oferta muito interessante no Algarve que permite aos operadores todos poderem ter um ambiente económico assim mais robusto e mais esbatido ao longo do ano todo. Mas, de facto, um evento destes tem um atrativo especial. São centenas, quer dizer, são dezenas de milhares de pessoas, não é? Especialmente muitos vindos de Espanha. Eu acho que o Jorge Peçanha Viegas pode confirmar isso. Espanha é um país que é completamente louco por automobilismo, completamente louco por motociclismo. Vêm às carradas ver o Grande Prémio, e acho que é um ambiente bestial lá embaixo nesses 4 dias de Grande Prémio, que acho que é fabuloso, e acho que é um belíssimo trabalho que nós estamos a fazer também, a colocar o nosso autódromo como uma cabeça de cartaz para um grande mundial. Jorge, vamos falar aqui de uma outra vertente. O Jorge foi reeleito no final do ano passado, em dezembro, precisamente, de 2022. No 1 de dezembro. Exatamente, para mais um mandato à frente da Federação Internacional de Motociclismo, e tem sido um mandato muito ativo, por aquilo que pude perceber, de facto um mandato muito presencial junto das provas, junto dos circuitos, dos operadores, das equipas, sempre muito, muito presente, de facto junto desses agentes. Pergunto-lhe como é que tem sido essa gestão, como é que foram estes 4 anos à frente da Federação Internacional de Motociclismo, e o que é que se espera agora para o próximo ano? Tem 3 horas para o programa, não é? Um dia vamos ter. Não, vamos fazer a volta rápida, vamos fazer uma volta mais rápida. Uma volta rápida, resumidamente, digamos que foram os melhores 4 anos da minha vida. Foi uma aventura extraordinária, porque eu tive que pegar numa federação que estava realmente muito inativa, muito inoperacional. Apesar de ser revitalizada. E fiz uma revolução. Comecei por alterar completamente as pessoas que tinha, dos 7 diretores que tinham, despedi 5, portanto não foi assim uma grande razia. Assumi não apenas a presidência, mas também a direção-geral, e só ao fim de 6 meses de ter feito o sangue todo, como se costuma dizer, é que então promovi uma senhora, a Françoise Marie, que era a minha diretora e passou a diretora-geral. Enfim, fiz uma alteração grande, inclusivamente passou por mudar as pessoas dos sítios onde estavam sentados, que é uma coisa que em gestão tem muito mais importância do que possa parecer. E de maneira que, olha, pronto, a partir daí nós embarcámos numa série de projetos que eu lancei, e neste momento, como você disse de início, estamos a preparar a comemoração dos 120 anos, que é para o ano, entre outras coisas, estamos a construir uma nova sede. Curiosamente, fizemos um concurso internacional e quem ganhou foi um arquiteto português. Na Suíça há imensos portugueses de valor, é impressionante. A atual sede vai passar a ser um museu, o primeiro museu na Suíça de moto de competição. Portanto, temos um apoio do próprio governo do cantão de Vaud, que é onde nos situamos, onde, aliás, vocês não sei se têm ideia, mas entre Geneve e Lausanne está a sede do Comitê Olímpico Internacional, e entre Geneve e Lausanne, vocês fazem ideia de quantas federações desportivas europeias e mundiais estão sediadas? Estão 58. Eu estou entre a FIBA, que é do basquete, e a UEFA. Toda a gente sabe quem é. Não está mal. Não está mal. Portanto, bom, isto para dizer que, para além de toda a parte de... Nós fizemos um trabalho imenso de alteração de regulamentos, de novo entendimento com os promotores. Nós temos um modelo de negócio que privilegia, sobretudo, a venda dos direitos comerciais de televisão aos promotores. Nós hoje trabalhamos com 16 promotores diferentes. Quando eu cheguei, trabalhámos com 3. Renegociámos o que podíamos renegociar. Mesmo com a própria Dorna, nós alterámos algumas coisas no contrato, sendo que eu apanhei um contrato que é válido até 2041, portanto não posso mexer muita coisa, mas apesar de tudo conseguimos renegociar alguns pontos importantes.
E, portanto, digamos que a FIM passou a estar muito mais presente, porque eu, ao contrário dos meus antecessores, resolvi ser um presidente executivo e não um presidente de corta-fitas. Portanto, os meus antecessores iam, se calhar, uma vez por mês à FIM, e, enfim, delegavam na administração a gestão da federação, sendo que não se lançavam novos projetos, não se lançavam novos desafios. Entre outras coisas, ainda não posso confirmar, mas estou a tentar também realizar em 2024 uma nova competição que a seu tempo será divulgada, mas que em princípio vai ser a primeira vez que vai haver um confronto entre continentes e em várias modalidades no mesmo espaço, no mesmo espaço e no mesma semana. Portanto, enfim, há uma série de projetos. Eu diria, para concluir a volta rápida, que me sinto um privilegiado por ser o primeiro e único português à frente de uma federação internacional, e de pensar estar a fazer um trabalho de acordo com aquilo que eu esperava, e sinto-me muito recompensado pelo meu Jorge, trabalho. e como é que se vai celebrar, como é que se vão celebrar os 120 anos da Federação Internacional de Motociclismo? Como é que se, como é que se Vamos faz inaugurar. jus a uma história tão apaixonante? Eu sou o 14º presidente nestes 120 anos. Nós vamos inaugurar a sede, vamos inaugurar o museu, vamos inaugurar uma nova competição, para além de depois irmos editar um livro dos 120 anos, e vamos e já escolhemos, vamos alterar completamente o logotipo da FIM. Portanto, o Mini vai desaparecer de uma vez por todas, porque eu sempre achei, aliás, como se vê aqui, se eu aproximar, eu gosto muito do logotipo, mas é muito parecido com o Mini. E contratámos uma agência internacional, e já escolhemos o logotipo novo, que vai ser muito, eu adoro. De maneira que, enfim, temos uma série de... Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que nós temos que ser uma federação que passe, eu quase diria que passe despercebida, ou seja, que não tenha polémicas. Nós fazemos as leis, nós implementamos as leis e nós punimos quem não segue as regras. Isto tem um trabalho enorme por trás, porque as pessoas talvez não saibam. Você faz uma ideia quantas pessoas trabalham na FIM, entre aqueles que estão comigo na sede, enfim, no dia a dia, e aqueles que trabalham a partir de casa e que vão às provas. Faz uma ideia quantas pessoas contribuem para que todos os fins de semana tenham corridas das mais variadas disciplinas em todo o mundo. Eu sou responsável por cerca de 400 pessoas. Portanto, é um número já bastante impressionante para uma empresa de serviços. No fundo, trata-se de uma multinacional de serviços. Dessas 400 pessoas, são de 55 nacionalidades diferentes. E tenho outro orgulho de uma coisa. Não, é incrível, é muito recompensador. E eu tenho na FIM em Geneve, lá na sede somos 50, mas somos 25 homens e 25 mulheres, que estou perfeitamente politicamente correto. É engraçado, embora o motociclismo seja um desporto eminentemente masculino, não vale a pena esconder. Nós temos, em termos de pilotos, cerca de entre 10% e 15% de mulheres apenas. Embora tenhamos campeonato do mundo de motocross feminino, de enduro, de trial, e uma novidade, para vos dar aqui uma novidade já agora, há de ser apresentada uma classe de velocidade para mulheres. Vamos apresentar ainda este ano. Isto é um grande furo, como se costuma dizer. Muito bem. De maneira que temos essa preocupação da inclusão, da sustentabilidade, e temos realmente uma federação com gente de todo o mundo, todos os continentes. A seguir acertamos esses pormenores, nós queremos saber tudo sobre isto. Exatamente. A seguir este programa terminar, vamos querer saber os pormenores todos sobre isso. A classe feminina, eu não vos digo mais, porque eu agora em Portimão vou discutir com a Dorna, é a Dorna que vai ser a promotora, a única coisa que eu estou a dizer é que vai ser no âmbito do programa das Superbikes. Portanto, vai haver uma classe para senhoras, e vamos agora discutir no próximo fim de semana os pormenores, mas vamos ter uma corrida feminina nas Superbikes em Portimão, portanto em outubro, se não estou em erro, no fim do ano,
onde vai ser apresentada oficialmente, vejam bem a antecipação que eu fiz toda, Claro. vai ser apresentada oficialmente essa nova competição que vai ter início também em 2024. Muito bem, e cá estaremos para falar sobre essa competição. Jorge Peçanha Viegas, muito obrigado por esta presença, no Jogo Económico e um grande fim de semana desportivo em Portimão, agora no fim de semana que vai, já começaram as provas esta sexta-feira. Muito obrigado, boa prova e Obrigado, Dieter. Obrigado. espero voltar a tê-lo neste Jogo Económico. Já a seguir, as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira e última parte deste Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Começamos precisamente pelo protagonista do Jorge Faria de Sousa. Jorge. Do Sporting Clube de Portugal. Acho que foi uns oitavos de final da Liga Europa absolutamente extraordinários. O Sporting não enfrentou uma equipa qualquer. Estamos a falar do Arsenal liderado por Mikel Arteta, que é o líder da Premier League, com mais 5 pontos do que o Manchester City. Um adversário que ia ser muito difícil, e o Sporting, ao contrário do que se calhar muita gente pensava, olhando para esta eliminatória, o Sporting conseguiu ir a Londres e no Emirates discutir o jogo, jogou para ganhar, criou oportunidades suficientes para vencer até nos 90 minutos. No prolongamento, na minha opinião, o Arsenal foi melhor, mas acabou por ser um justo vencedor numa eliminatória muito difícil contra um dos principais favoritos à conquista da Liga Europa, e obviamente que foi um dia muito feliz para o Sporting Clube de Portugal, para o futebol português, e agora que venha às Juventus, e é obviamente importante, porque normalmente referimos aqui continuar o futebol português com duas equipas nas competições europeias, no caso o Benfica nos quartos de final da Champions e o Sporting nos quartos de final da Liga Europa, porque também há dois clubes ainda neerlandeses em prova, o Feyenoord e o AZ Alkmaar. Nuno, e passamos para o teu número desta semana, um pouco na senda daquilo que falámos na primeira parte, Verdade. no Futebol Clube do Porto. É o 47,5 ou 48 milhões de euros. Na verdade, este é o valor do investimento, pelo menos contabilizado, o investimento contabilizado pelo máximo responsável pelo Futebol Clube do Porto, que é Jorge Nuno Pinto da Costa. Está-se a referir a David Carmo, 20 milhões, Verón 10 milhões, Grujic 10 milhões, Eustáquio 3 milhões e meio, o André Franco custou 4 milhões. Toda aquela questão sobre se o Porto fez ou não fez investimento, não, está aqui o investimento feito. Aqui é o problema, é que, por exemplo, o David Carmo, que jogou na Primeira Liga Portuguesa, jogou 631 minutos, enfim, o homem custou 31.500 euros por cada minuto disputado, e na verdade nenhum desses minutos fizeram grande diferença, a não ser no resultado que favoreceu a equipa contrária em alguns casos. Portanto, o que nós temos aqui não é falta de investimento, o que nós temos aqui é jogadores que não pegaram destaca. E, portanto, tal como nós dissemos na primeira parte, um treinador de futebol que assina este plantel por baixo, deste plantel no início da época, não pode, quando as coisas, não deve, pelo menos quando as coisas correm mal, vir responsabilizar as escolhas iniciais, que no fundo ele próprio sancionou. Portanto, há que encarar o jogo, há que aceitar o jogo, as coisas são mesmo assim, há uns que estão mais fortes, outros que estão mais fracos, e nem sempre isto é matemática pura, às vezes a bola vai ao poste e não entra, e às vezes é mesmo assim. E portanto, este é o meu número, não houve um desinvestimento do Porto, o que houve foi, obviamente, um investimento que se calhar a Sérgio Conceição não queria que fosse feito dessa maneira, queria que fosse feito pior. E passamos para o número do Jorge. Jorge, o teu número vai muito ao encontro daquilo que é a decisão do título em Espanha. Sim, não deixa de ser surpreendente. De resto, o próprio Futebol Clube Barcelona já foi aqui tema do jogo económico, salvo erro 2 vezes, uma pela dívida colossal que tinha dos 1.000 milhões de euros, e outra pela forma como foi tentando resolver esse problema financeiro gigantesco que tinha, com patrocínios, etc. A verdade é que Xavi, na minha opinião, acaba por ter um mérito extraordinário. É verdade que na Liga dos Campeões e na Liga Europa as coisas não correram bem, mas está ainda em prova na Taça do Rei, e na La Liga tem 12 pontos de vantagem frente ao Real Madrid, venceu no último fim de semana e aumentou então a distância para 12 pontos, numa época onde construiu todo o plantel. É certo que não deixa de ser curioso o facto de haver essa dívida absolutamente colossal de quase 1.000 milhões de euros e reforçar o plantel com Rafinha, Lewandowski, etc., mas acaba por ser desportivamente
uma época extraordinária, e eu acho que Xavi Hernández tem muito mérito nisso. Muito bem, continuamos na senda do futebol internacional para falar de vídeo-árbitro na Bundesliga. Certo, Nuno, certo. vamos a isso. O meu protagonista desta semana é um senhor chamado Tobias Stiller, foi árbitro do Bayern de Munique Bayer Leverkusen e teve a particularidade de dar 2 amarelos a um jogador por simulação de penalti, foi 2 vezes ao VAR e era o mesmo jogador, o Amine Adlin, peço desculpa, Adli, desculpem, e foi 2 vezes ao VAR e não só retirou o cartão amarelo como marcou penalti nas 2 vezes. É interessante, o homem aparentemente tem coragem para fazer isto, vai ao VAR, admite os erros, tem obviamente um VAR que funciona maravilhosamente bem, porque a mim, quando vi as imagens, também me parecia que ele se tinha tirado para o chão, e depois no VAR dá perfeitamente para ver, em alguns casos de forma mais pormenorizada, dá para ver naquela super slow motion, que houve de facto 2 toques, e portanto acho que é um bom exemplo daquilo que é o VAR a funcionar muito, muito bem. O árbitro viu uma coisa, mostra o cartão respectivo, chama-lhe a atenção, ele vai ver, volta atrás tudo e o Adli acabou por terminar o jogo e o Bayern ganhou o jogo. Ao ganhar o jogo, relegou o Bayern de Munique para o 2º lugar do campeonato, já não vai na liderança, agora é o Dortmund e portanto é verdade desportiva a funcionar em grande. Não deixa de ser uma época curiosa, estamos em março e o Bayern de Munique não tem 10 pontos de vantagem sobre a concorrência. É impressionante, aqui parecia mais uma montanha russa, o campeonato alemão parece uma montanha russa, mas se inclinada sempre para o mesmo lado. Muito bem. Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa é o apito final neste jogo económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.